Olá, tudo bem com você? Eu sou o terapeuta, palestrante e mentor Luciano Silva. E eu vim aqui gravar este vídeo para trazer uma luz ao seu entendimento, trazendo a clareza do que vem a ser o treinamento presencial se esvaziar. Por que você deve fazer? O que terá de benefício para você que participará deste treinamento se esvaziar? Deixa eu explicar um pouquinho para você como aconteceu o se esvaziar em minha vida. Por alguns anos atrás, eu tive alguns problemas. Bem na verdade, eu vivi uma crise existencial. Algumas situações saíram do controle e eu percebi que as coisas não estavam bem. E eu percebi que havia uma oscilação comportamental em mim, tanto mentalmente quanto emocionalmente. E eu percebi que por mais que eu buscasse ajuda, auxílio, batesse em algumas portas, aquilo tinha um alívio temporariamente. Mas quando eu menos esperava, lá estava eu novamente na mesma situação. Uma tristeza inexplicável, perguntas sem respostas. Eu não sabia qual o meu propósito aqui nesta vida. Houve um momento que eu comecei a pensar e pulsar simplesmente assim: eu vivo por viver. Já não havia ideais dentro de mim. Os sonhos que eu tive começaram a serem ofuscados. E as coisas foram perdendo sentido. Foi então que eu parei, olha que interessante isso, parei em uma, digamos assim, em uma viagem introspecta. Eu saí, entenda isso, eu saí para dentro de mim. E comecei a fazer uma autoavaliação, isso sozinho, depois de pesquisar, buscar ajudas, livros, de dezenas lendo, né? Eu parei, eu falei, peraí, eu já bati em tantas portas e agora eu vou parar comigo mesmo e tentar me encontrar. Aí, o que eu fiz? Saí para dentro. Olha que interessante isso. Saí para dentro de mim, então eu percebi que dentro do Luciano haviam muitas sujeiras. Um acúmulo de coisas em excesso. Eu percebi que eu precisava me livrar de muitas coisas que estavam dentro de mim, porém, eu simplesmente ia levando a vida porque algumas coisas iam dando certo. E aparentemente dava certo, mas dentro de mim as coisas não estavam bem resolvidas. Foi daí então que eu percebi que essas oscilações aconteciam. Eu era aplaudido pelas pessoas, elogiado pelas pessoas, as pessoas queriam ser meus amigos e tudo mais, só que dentro de mim havia um sentimento estranho, uma autorreprovação e algo aqui dentro da minha mente dizia, alguma coisa não está certo, mas eu não sabia o que não estava certo. Quando eu saí para dentro de mim, que me deparei com a quantidade de coisas que eu tinha em excessos dentro de mim, sinceramente, eu me assustei. Eu percebi que não precisava de tudo aquilo. Eu percebi que estava na hora de eu me livrar para que eu pudesse ser um outro. Então eu entendi que eu precisava, em algumas áreas da minha vida, me desconstruir para que eu pudesse reconstruir. E o que aconteceu? Quando eu percebi isso, eu fui anotando. O processo, estou cheio, estou em excesso e isso não está certo. Preciso retirar de dentro de mim esse excesso, porque eu entendi que eu estava totalmente desconectado da minha própria essência. Foi então que eu percebi que eu precisava reconectar com a minha essência. Você me pergunta, reconectar, Luciano? Sim, porque um dia eu, você, nós estivemos
conectados com a essência, que foi o processo, o período do nascimento, o período da criação, o período do crescimento, o período quando nós começamos a se entender por gente. Ali nós tínhamos uma reconexão, ou melhor, desculpe-me, uma conexão com a nossa essência. Mas aí o tempo vai passando e sem que nós venhamos perceber, nós vamos desconectando de nós mesmos, a ponto de chegar a um pensamento com a seguinte indagação: quem me roubou de mim mesmo? Interessante isso, né? Eu comecei então a notar tudo o que eu estava fazendo dentro dessa saída para dentro. Foi aí que, sem eu nem perceber, foi começando a ser desenvolvido, idealizado este método se esvaziar. E eu percebi que cada passo que eu avançava, eu percebi que havia uma leveza que iria tomando conta de mim. E aí eu comecei a me esvaziar. Mas eu nem tinha noção do nome, método se esvaziar. Eu comecei a pensar o seguinte: eu tenho que retirar todo esse lixo emocional, toda essa bagunça que eu permiti que estivessem dentro de mim ao longo dos anos. Que as pessoas que passaram na minha vida deixaram lixos, outros foram eu mesmo que peguei com as minhas próprias mãos e depositei dentro de mim. E aí chegou a hora de eu me livrar de tudo isso. E eu precisava fazer isso para eu ter uma vida com paz, como hoje eu tenho. Uma vida com tranquilidade, com equilíbrio, com um encontro com a minha essência. Foi daí que eu comecei então a me esvaziar e eu enxergava ali o conteúdo desnecessário, eu anotava. E isso aqui. Aí eu começava a praticar e desenvolver sozinho, me esvaziar daquilo. Eu fiz aqui está o meu computador, tá aqui, ó. E aqui eu tenho um roteiro, e este roteiro oferece as coisas mais fortes, mais necessárias que você precisa colocar para fora. A princípio, a primeira coisa que você precisa entender é que a vida ela é regida por 5 perguntas. 5 perguntas. De onde eu vim? Para onde estou indo? Quem sou eu? Por que estou aqui? E o que eu posso fazer? Se você não conseguir responder essas 5 perguntas, você não sabe a razão pela qual você vive. Por que você está aqui? Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? O que você pode fazer? Isso é propósito. Isso é identidade, origem, futuro, razão. No treinamento, eu abro ele trazendo essas explicações para que você consiga se reencontrar. Passamos por essa fase, e isso dentro de um treinamento presencial. Você sentado, tomando nota, e eu explicando para você e você acompanhando por uma apostila que eu também elaborei. Passando pelas 5 perguntas, começamos então a entender por que a saída é para dentro e não para fora. Falamos sobre isso. E depois começamos também a falar sobre a culpa. E aí você vai entender o quanto você precisa se livrar do peso da culpa que insiste estar dentro de você. Depois nós vamos falar sobre o perigo que é ter ingratidão. Aí você fala: não, Luciano, não tenho. Eu sou uma pessoa imensamente grato. Será? Será que quando eu começar a fazer o mapeamento comportamental, mental, dentro de você, não vamos encontrar aí, dentro de você, pontos de ingratidão? E isso é muito perigoso. Depois da ingratidão, entramos então na tão famigerada inveja. Não, Luciano, eu não tenho inveja. Eu sou uma pessoa que não tem inveja de ninguém. Isso vamos ver. E é sério. Depois nós vamos falar sobre a falsa sensação de controle
daquilo que você acha que tem nas suas mãos, tem que ser do seu jeito, e eu mostro para você que você tem que se livrar disso aí para você ter leveza. Depois disso, nós vamos então encontrar a criança interior dentro de você e curar ela, se esvaziando de todos os traumas que foram causados quando você estava na fase da infância, porque uma criança que sofreu traumas e deixou ela doente e ferida, será um adulto doente e ferido. E aí, no treinamento, a gente trata isso. Depois, nós vamos falar sobre algo muito polêmico que muitas pessoas têm dificuldade: perdoar traição. Isso é muito sério. E no treinamento presencial, eu explico, ensino e conduzo você aos caminhos para perdoar a traição, se você já passou por isso. Depois nós vamos falar sobre o que o capitalismo causa dentro de você e você precisa se esvaziar dele. Veja bem, eu não estou indo de encontro ou sendo contra você ter dinheiro, mas eu explico de uma vez por todas que você não pode de forma nenhuma, você pode ser escravo do capitalismo. Se assim for, você vai entender que o dinheiro, ele é um excelente servo, mas um péssimo senhor. E você não pode ser escravo dele, tá bom? Depois disso, nós vamos esvaziar você da cobrança da sociedade, onde você acha que deve ser aquilo que as pessoas querem que você seja. E aí eu venho explicando para você que você precisa se esvaziar disso aí. E depois eu explico para desconectar essa ideia de vencer na vida. Porque a proposta não é vencer, é aprender. E aí nós vamos nos esvaziar sobre esse sentimento de vencer. Porque se você tem um sentimento de vencer, logo você tem um sentimento de luta. Se você tem um sentimento de luta, alguém vai perder. E eu quero acreditar que você não gostaria que alguém perdesse para você ganhar. Então nós temos que entender que todos nós estamos, na verdade, numa escola e não em uma arena. Mas é se esvaziando disso. Depois nós vamos falar sobre a religião. Se esvaziar de todo o conceito religioso. Veja bem, aqui eu não sou contra em você ter uma religião, mas eu sou contra entre a religião dominar você a tal ponto de você ver as pessoas em níveis inferiores e você em um ar de superioridade por conta de uma religião. Aí vamos nos esvaziar disso. E depois eu trago para você alguns passos sobre a lei da gratidão. Como funciona, como ela trabalha. Isso não é se esvaziar. Isso é um bônus que eu trago também no treinamento. Como você pode trabalhar dentro da lei da gratidão para que você entenda que, sendo grato, você ativa a lei da atração. Ativando a lei da atração, automaticamente você começa a receber muitas coisas só pelo fato de não pedir, mas pelo fato de somente agradecer. Tá bom? Então, basicamente é isso. Só que é claro que falando aqui em um vídeo um pouco mais que 10 minutos, parece ser muito rápido, mas não é. O treinamento, a estrutura dele é feita da seguinte forma: 6 horas a cada dia. 2 horas antes do almoço, paramos, vamos almoçar, e depois 4 horas pós-almoço, tendo um pequeno intervalo para o café da tarde. São 2 dias. Ao total, 12 horas de treinamento em uma pura imersão dentro de você para se livrar de uma vez por todas de todo o excesso desnecessário que insiste em estar presente dentro de você. Eu te garanto, após essas 12 horas comigo, a sua vida sofrerá ou passará por uma grande metamorfose, uma metanoia e uma mudança de comportamento. E é isso que eu quero para você. Eu aguardo você. Escute, as inscrições, elas são numeradas. Então eu não tenho aquela vaga em excesso. São vagas limitadas. Então procure a pessoa responsável aí na sua cidade que está fazendo as inscrições e a organização deste evento para você participar.
tá bom? Se inscreva o mais rápido possível para que nós possamos viver um novo tempo, emergindo dentro de si, se esvaziando e se reconectando com a sua essência e aprendendo a viver apenas com aquilo que de fato é essencial na sua vida, ok? Um grande beijo para você. Vamos comigo se esvaziar para viver o melhor nessa sua vida. Se cuida, espero você no evento. Tchau!